Deus colocou algo já no meu coração para ministrar nessa noite. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Diga ao seu vizinho, seja com o coração aberto para receber a palavra do Senhor nessa noite. Quem quiser acompanhar, o texto que eu vou ler está lá em Isaías 61. 2 versos somente, versos 6 e 7. Eu tenho pregado muito Isaías 61, porque aqui traz uma revelação da unção messiânica que estava sobre Jesus. E essa unção está sobre a igreja do Senhor, principalmente em nossos tempos agora. Essa unção tem sido ativada de maneira tão extraordinária na casa de Deus em toda a terra. E eu quero dar ênfase hoje aqui no verso 6 e no 7. A palavra do Senhor declara o seguinte: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra. Outra versão diz honra dobrada, ou porção dobrada. E em lugar do opróbrio ou da vergonha, humilhação, em algumas versões, exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Vamos colocar isso na primeira pessoa. Diga assim: mas eu serei chamado sacerdote do Senhor, e me chamarão de ministro do meu Deus. Eu comerei as riquezas das nações, e na glória do Senhor me gloriarei. E em lugar da minha vergonha terei dupla honra. E em lugar da humilhação exultarei na minha porção. Por isso na minha terra possuirei o dobro e terei perpétua alegria. Feche os olhos, coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós adoramos o teu nome nessa noite. Ó Pai, obrigado por essa atmosfera, por esse clima de adoração. Isso, Pai, para de maneira tão profunda o terreno para a semeadura da tua palavra. Queremos semear nessa noite uma palavra de fé aqui, e que ela venha cair em cada coração, e que essa semente seja transformada em vida. Queremos sim a essência, a revelação da tua palavra em nós, e que uma vez mais o nome do Senhor seja glorificado. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O meu objetivo nessa noite é gerar verdadeiramente uma atmosfera de fé aqui na casa, gerar no teu coração um nível de fé, para que você possa se apropriar daquilo que o Senhor já tem prometido a nós nesse ano tão profético aí de 2025. Qual é o slogan profético que Deus colocou aqui na casa? 2025, o ano da restauração do tabernáculo de Davi. E estaremos crescendo em adoração e oração. E coloquei lá na palavra profética alguns itens, algumas percepções claras para nós aqui na casa nesse ano. E uma das percepções são o seguinte: esse ano para nós será um ano de graça sobre graça. Diga isso: graça sobre graça, favor sobre favor. Agora, o que nos garante o alcançar dessa revelação? O que nos leva realmente a experimentar graça sobre graça, favor sobre favor? Aqui ele fala acerca de dupla honra, de porção dobrada. Amados, as coisas de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem prometido a nós, é nos dado gratuitamente. É fruto da sua graça. Diga isso: aquilo que eu recebo de Deus é por graça. Porém, eu tenho que me apropriar disso. Deus nos dá por sua graça, mas eu recebo pela fé. Diga ao seu vizinho: ainda que o Senhor dá a você
algo pela sua graça, há uma contrapartida da tua parte. Você tem que receber por fé. Porque Deus pode designar algo na minha direção, algo que é dado a mim pelo seu favor, pela sua graça, mas eu não demonstrar uma atitude de fé no sentido de receber. Essa palavra receber, ela é muito forte no original grego. É a palavra lambano. E lambano quer dizer se apropriar, tomar posse, tomar para si. E Deus tem dado a você preciosas promessas. A palavra profética para nós nesse ano é uma graça sobre graça, graça multiplicada, é porção dobrada, é favor sobre favor. Mas eu não posso permanecer inerte. Eu tenho que receber, e receber isso pela fé. E o meu objetivo hoje é lançar no teu coração um fundamento. Posso ver como que de repente aqui, concreto, e eu vou colocar ferro no concreto hoje aqui. E é o ferro que dá a estrutura, verdadeiramente é o concreto, não é isso? Se você levantar aqui paredes de concreto não tiver ferro, ela vai ruir. E eu creio que as verdades da palavra de Deus se constituem no ferro que dá sustentação para a nossa caminhada com Deus. A fé, ela vem a nós pela palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito crucial hoje, em meio ao corpo de Cristo. Você vai aí na internet, principalmente nas plataformas digitais, tem muita mensagem, muita coisa voltada à autoajuda. Muitos pastores pregando, muitos mestres ensinando, culto cristão aos montes. Agora eu quero assegurar algo a você nessa noite. Não é uma mensagem de autoajuda, de repente de um pastor. Não é muitas vezes a palavra incisiva do evangelista em tua direção, ou uma boa sugestão, uma boa orientação de um coach que vai levar você realmente a trazer para a tua vida as realidades do reino de Deus. As promessas que temos a nós para esse ano não virá através de uma boa pregação de um pastor, um bom discurso do evangelista, ou quem sabe um coach cristão tentando convencer você. Não, isso vem pela palavra de Deus, aquilo que já está registrado, aquilo que está escrito. Por isso eu coloquei o nome dessa mensagem nessa noite, um intercâmbio assegurado. Diga isso, um intercâmbio assegurado. Aquilo que você precisa para experimentar, para viver realmente o favor de Deus, a graça sobre graça nesse ano, já está assegurado na palavra de Deus. Eu quero levar você nessa noite a essa grande realidade. O texto fala que, de maneira tão poderosa, é uma palavra que foi declarada exatamente há 2.800 anos atrás, quando o profeta diz assim: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, e em lugar da vossa vergonha haverá dupla honra, e em lugar da humilhação exultareis na vossa porção. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Por que eu posso declarar que isso aqui já está assegurado, que nós viveremos isso? Porque na verdade isso aqui já foi cumprido em Jesus, em Cristo Jesus. E eu quero que os seus olhos espirituais nessa noite sejam abertos. A oração que Paulo fez lá pela igreja de Éfeso, que os olhos do entendimento fossem abertos para que eles pudessem reconhecer as riquezas que eles já tinham em Cristo Jesus. E há algumas riquezas em Cristo que você precisa realmente ser impactado nessa noite. É algo que já aconteceu, já foi consumado. E então, as virtudes para você experimentar, graça sobre graça e favor sobre favor, é algo que já foi consumado, já foi realizado.
E você basta simplesmente crer nisso. Crer e trazer para o teu dia a dia. E eu quero, de maneira rápida nessa noite, mostrar a você um grande intercâmbio, alguns aspectos de um grande intercâmbio que aconteceu ali com Jesus no sacrifício da cruz. Por isso, para nós temos aqui a experiência da ceia do Senhor, cada primeiro domingo. Amados, existe uma verdade, uma revelação tão poderosa guardada na experiência da ceia, que poucas pessoas conseguem alcançar. Na celebração da ceia, nós podemos sim rememorar, relembrar a grande substituição que houve lá na cruz. E a ceia traz a mim a revelação de toda a provisão de Deus na minha direção, de tudo aquilo que eu preciso, na minha vida espiritual, na minha vida material, na minha saúde, no campo emocional, enfim, tudo foi consumado. Diga ao seu vizinho, toda a provisão está no sacrifício de Jesus. Diga ele, então fique muito tranquilo nesse ano, porque você já tem um futuro assegurado, para que a palavra profética se cumpra na tua vida. Por favor, vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Vou pedir que seja colocado essa referência, verso 14 do capítulo 10. Que os teus olhos espirituais hoje sejam abertos e você possa contemplar o sacrifício de Jesus lá no Calvário. Porque ali está a tua segurança, a porta para que tudo aquilo que foi declarado profeticamente para 2025 se cumpra na tua vida. E você vai ver que está consumado. Basta você ter fé. Deus já deu algumas coisas a você pela sua graça. E cabe a você somente tomar para si e receber agora e vivenciar isso. E ter uma vida vitoriosa, realmente. 2025, um ano de vitória em tua vida. Levante uma das suas mãos e diga aleluia. Verso 14. Ouça isso. Pois com uma só oferta, diga isso, com uma só oferta. Com uma só oferta, o que aconteceu? Diz aqui, o Senhor tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Aqui fala de uma única oferta. Foi um único sacrifício. O sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que Ele fez de si mesmo, dando a sua vida, morrendo na cruz por mim e por você. E por essa única oferta, Ele tem aperfeiçoado para sempre a mim e a você, nós os que cremos nele. Temos então sido santificados, separados para Ele. Isso significa que Ele já proveu cada necessidade em cada área, na vida daqueles que confiam nele. Pergunta ao seu vizinho, qual é a tua necessidade hoje? Quem sabe há pessoas que entraram aqui hoje com a necessidade na sua vida emocional. Há algo que precisa acontecer com você, porque a tua emoção não está nos últimos dias ajustado. Quem sabe a necessidade espiritual? Quem sabe a necessidade na área de saúde, porque está batalhando em relação a enfermidades, doenças. Ou quem sabe ainda há uma necessidade econômica no campo material, porque você tem experimentado tempos de escassez. Eu quero garantir a você que toda a provisão para essas áreas já está assegurado em Cristo e reside exatamente no seu sacrifício. A provisão para essas áreas, aquilo que você precisa em tua vida. Veja, esse texto ele coloca aqui de maneira muito direta. Por um único sacrifício, por uma única oferta, Ele tem aperfeiçoado para sempre aqueles que estão sendo santificados. Veja que aqui existem dois aspectos. Coloca o versículo novamente aqui.
porque com a sua oblação aperfeiçoou. É algo consumado, algo que já aconteceu. Não diz, ele vai aperfeiçoar, ele aperfeiçoará, ele fará. E se isso já foi consumado, amados, não depende das circunstâncias que estão ao nosso redor. Não depende daquilo que está acontecendo no país. Não depende daquilo que a mídia está colocando. Diga isso, já foi realizado, já foi feito. Porém, há uma segunda verdade aqui. Os que estão sendo santificados. Na nossa vida, é um processo gradual, é o que vai acontecendo. No aspecto de Deus, está feito, está consumado. Agora, na nossa vida, isso vai acontecendo de maneira progressiva, a maneira que eu vou entendendo, tendo revelação, vou caindo nessas coisas e colocando em prática na minha vida, através da minha fé. E a fé é gerada pela palavra de Deus. Então eu preciso ler a Bíblia realmente para trazer fé ao meu coração, não simplesmente como um livro, porque muitas pessoas pegam o Velho Testamento, ainda algumas coisas do Novo Testamento, pegam somente o lado histórico. E até é bonito aquilo que está escrito, mas não conseguem extrair a essência, para cair naquilo. Porque da mesma maneira que Deus agiu, Ele age conosco hoje. A Bíblia diz em Hebreus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós temos alguns advogados aqui na igreja. Quantos são advogados aqui? Levante a mão. Alguns, né? E os advogados sabem muito bem o significado da palavra jurisprudência. E nós temos uma jurisprudência bíblica. A maneira pela qual Deus agiu nos seus milagres lá no Velho Testamento, aquilo que aconteceu com Jesus em cima de algumas necessidades, já nos dá uma base, uma jurisprudência, porque da mesma maneira que aconteceu na época, acontece hoje. Por exemplo, um juiz, advogado, né, promotor de justiça, eles lançam mão de jurisprudência para tratar com cada caso que aparece. Lá atrás houve a situação dessa, como é que a lei, usaram a lei, como eles agiram em cima, como foi julgado aquela situação. Agora apareceu algo semelhante, vamos ver o que aquela jurisprudência diz, como eles agiram na época, temos que agir agora. Gente, e aquilo que está registrado na Bíblia, e que traz a nós uma linha de ação, nós temos que olhar para isso, e da maneira que aconteceu, vai acontecer agora da mesma maneira. Chega a Jesus ali um homem com uma criança endemoniada. Duas ocasiões, em Mateus 15 e lá em Marcos 9. O homem não sabia o que fazer. Jesus deu todo um caminho de libertação para curar aquela menina endemoniada e aquele menino epilético lá em Marcos 9. Agora, quando nós vamos nos deparar, se alguém chega para você com um menino que está na mesma condição, está epilético, chega com uma menina que está horrivelmente endemoniada, o que você tem que fazer? A mesma coisa que Jesus fez. Você já tem uma jurisprudência, tem uma base em como vai agir. O Mar Vermelho estava diante do povo de Israel, era um grande desafio, e eles passaram seco e venceram aquele desafio. E quando os mares vermelhos desta vida vierem diante de você, como você vai agir? Você já tem uma jurisprudência. Da mesma maneira que o Senhor abriu o mar diante de Moisés e o povo, Ele vai abrir o mar diante de você também. Basta simplesmente você crer. Você pode dizer amém, pode dizer aleluia. Uma única oferta. Quando Jesus declara lá em Mateus capítulo 27, tudo está consumado, significa que tudo estava feito, tudo estava realizado.
naquele sacrifício da cruz. Na verdade, né, nós temos a nossa versão bíblica aqui em português, 2 palavras, está consumado. Na verdade é uma palavra só no original grego, é a palavra tetelestai, que significa tudo já foi feito de maneira perfeita, tudo está completo, não precisa fazer mais nada. Diga ao seu vizinho: Jesus consumou uma obra completa e perfeita, que está à tua disposição, e você tem que trazer para o teu dia a dia, através de uma atitude de fé. A obra da cruz, eu gosto muito de enfatizar isso. Isso não é novo aqui na casa, porque quando em quando eu ministro isso. A obra da cruz foi a maior substituição que houve, o maior intercâmbio em toda a história. Porque tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que é de mal, que era para vir sobre nós, naquele momento da crucificação de Jesus, veio sobre Ele, para que nós pudéssemos agora experimentar o melhor. Abra sua Bíblia lá em Isaías 53:6. Amados, quando nós temos a revelação desse sacrifício de Jesus, a nossa perspectiva de vida cristã muda totalmente. A nossa visão é ampliada. E com certeza, todas as mentiras do diabo são desfeitas. Nós encontramos provisão para as nossas emoções. Você não vai ser um cristão triste, um cristão deprimido. Você não vai viver mergulhado na escassez. Você não vai ter confusão espiritual. Não, você vai ser um vitorioso, porque a vitória está garantida, está assegurada lá na cruz. Diz o verso 6. Isso aqui se cumpriu em Jesus 800 anos depois de Isaías ter declarado a palavra profética. Diz aqui: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diga ao seu vizinho: você andava desgarrado como ovelha. Diga a ele: você se desviava pelo teu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus a tua iniquidade. Amados, há uma culpa que todos nós aqui compartilhamos. Eu cometi pecados na minha vida que muitos de vocês não cometeram. E vocês cometeram pecados que eu jamais cometi. Mas entre todos nós aqui, há um denominador comum. Todos éramos pecadores. E diz aqui o texto que cada um desgarrava pelo seu caminho. E quantas vezes os nossos olhos parecem ser um caminho bom. Por exemplo, a religiosidade. Tem gente que cumpre a religião, arrisca e faz dele uma pessoa justa. Você já viu pessoas que chegam e dizem: puxa, eu tenho um parente, inclusive eu tenho um parente assim, ele é uma pessoa tão boa. Puxa, ele é um bom esposo, ele é um bom pai, ele é trabalhador. Puxa, ele tem um testemunho melhor que muitos crentes. Só falta uma coisa para ele: ter Jesus. Gente, não tem nada. A justiça própria, a sua maneira de viver, entre aspas, religiosa, honesta, é um caminho de morte. Parece caminho de vida, mas no final é um caminho de morte. E muitos estão desgarrados por esse tipo de caminho. A Bíblia diz aqui que Jesus levou lá na cruz as nossas rebeliões. Eu posso simplificar esse versículo 6 aqui, quando diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre a iniquidade de todos nós. Eu posso simplesmente substituir tudo isso por uma única palavra só. É a palavra rebelião, ou rebeldia. Diga ao seu vizinho: você foi muito rebelde antes de conhecer o Senhor. E eu fui extremamente rebelde também.
Você já parou para pensar o que é ser uma pessoa rebelde? Essa palavra rebelde no hebraico é a palavra avon. Agora tem pessoas que quando lêem isso aí ficam com medo, não usam mais produto da Avon. É Avon, A-V-O-N, com acento no O, Avon. Isso quer dizer iniquidade, rebelião. Diga ao seu vizinho, mas fique tranquilo. Pode usar o teu Avon aí. Ainda, eu não simpatizo muito com a Avon por um detalhe. Porque eles financiam muito a obra da esquerda. São os que mais investem dinheiro dentro do comunismo e partido de esquerda. Por isso eu boicoto e prefiro não usar. Não é por situação espiritual. Mas a palavra para rebelião, no original hebraico, é a palavra avon. E avon, essa palavra para rebelião, não quer dizer somente aquelas atitudes rebeldes, as coisas que eu pratico, mas fala também na consequência que vem sobre mim por causa de praticar essas atitudes. Veja que é muito mais complexo. Não se refere simplesmente àquilo que eu faço, que não agrada a Deus, mas se refere também à consequência, o resultado que vem sobre mim pelo fato de praticar essas coisas. E o Senhor, na sua graça infinita, nesse intercâmbio, aleluia, Ele pegou as minhas rebeldias e as tuas rebeldias, como também as consequências dessa rebeldia, foi lá e cravou na cruz, para que aquilo que era mal não estivesse mais sobre mim, mas sim aquilo que é bom. Aqui está a nossa segurança, gente. Por isso a palavra profética se cumpre. O diabo, ele usa de mentira. Nós podemos liberar algo aqui no início do ano que projeta você para algo tão tremendo que Deus vai fazer. O ano passado aqui, a palavra que o Senhor nos deu foi que 2024 era o ano da manifestação da glória de Deus. E quantas pessoas experimentaram a glória de Deus? Tem gente aqui que no apagar das luzes, fechando a porta de 2024 para 2025, aconteceu algo. Muitas pessoas aqui. Porque as palavras do Senhor, elas são verdadeiras. E elas se cumprem. Agora, o diabo muitas vezes, ele vem com mentiras. Quem sabe, para alguns de vocês, nós estamos no mês de fevereiro. Você recebeu lá, muitos irmãos pediram aqui a palavra profética em peça. Você leu, talvez o diabo colocou na cabeça. Isso você já não fez. Ah, mas isso é muito bom para ser verdade. Já aconteceu isso com você? Será que vai acontecer isso mesmo? Graça sobre graça. Nós liberamos um dos anos aqui que muitas pessoas que não tinham território naquele ano teriam território, teriam seu imóvel. E quantas pessoas abraçaram essa palavra estão no seu território agora. O diabo, ele luta contra a palavra profética que vem a nós. Mas isso é muito grande para ser verdade. Por isso Paulo orienta a Timóteo, diz assim: as profecias que houve acerca de você, milite por elas a boa milícia. Ou seja, guerreie pelo cumprimento da palavra profética que foi liberada sobre você. Há uma guerra, e nós enfrentamos essa guerra, e é uma guerra de fé, é uma guerra contra crenças, é uma guerra contra paradigmas, porque o diabo, ele quer muitas vezes que nós caminhemos debaixo de paradigmas de mentira. Deus dá uma palavra profética, algo que vai acontecer de maneira poderosa, porém nós vivemos mergulhados num paradigma de mentira. Para mim é impossível acontecer isso, porque em todas as gerações da minha família nunca aconteceu esse tipo de coisa. Pode acontecer com outros, menos comigo. E sabe quem vence? O paradigma mentiroso do diabo. É tempo de nós exercitarmos sim a nossa fé. De maneira rápida aqui,
Eu quero passar para você aqui pelo menos 11 aspectos onde houve um intercâmbio. Eu até nem quero comentar muito sobre eles. Vou só ler alguns versículos aqui, para que essa palavra caia assim no teu coração, no teu espírito, e venha gerar fé. Verso 4 e 5 de Isaías, já de início fala de duas coisas aqui onde houve um intercâmbio. Duas substituições extraordinárias que aconteceram ali na cruz. Verso 4 e verso 5. Ouça isso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e castigado, ou melhor, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aqui já fala de dois intercâmbios, de duas coisas. Primeiro, foi castigado para que eu fosse perdoado. Segundo lugar, foi ferido no seu corpo, levando as minhas doenças e enfermidades. Para quê? Para que eu fosse curado. Diga isso: Jesus foi castigado para que eu seja perdoado. Jesus foi ferido para que eu seja curado. Então veja que aqui tem dois aspectos. Existe um aspecto espiritual e um aspecto físico. Aspecto espiritual: levou o castigo que era a meu favor, levou sobre Ele para que eu seja perdoado. Segundo aspecto: levou o mal que era para vir sobre o meu físico, para que eu seja curado. Aleluia. Aqui está já um intercâmbio apontando para duas áreas da nossa vida. Por isso, amados, nós não podemos carregar peso de culpa. Sabe, nós ministramos ao corpo de Cristo de maneira geral, e o que eu mais encontro é pessoas carregando profundos sentimentos de culpa, pessoas que vivem se autocondenando. E a Bíblia diz que toda condenação que era para vir sobre nós foi aonde? Foi levada na cruz sobre Jesus. Por isso Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Diga ao seu vizinho: nenhuma condenação há sobre a tua vida. Aqui está o valor da graça de Deus, gente. Deus jamais condena alguém. Jesus jamais vai condenar. O Espírito Santo não condena ninguém. Eu sempre tenho dito aqui na casa, existem 4 fontes de condenação sobre um cristão, e nenhuma delas vem da parte de Deus ou do Filho do Espírito Santo. O diabo é o acusador, é o condenador. Diga aí: Satanás, ele condena e acusa. Os demônios nos condenam. Dentro da religiosidade, as pessoas podem nos condenar. Isso acontece muito dentro do legalismo. E eu mesmo posso me condenar a mim mesmo, autocondenação. Mas Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo jamais vai fazer isso. O nosso Deus, Pai Celestial, Ele não nos condena. O que Ele faz é nos convencer. Se eu estou errado, o Senhor vem em minha direção e me convence. Visando o quê? Um arrependimento e restauração da comunhão. Porque o Senhor não quer que eu viva debaixo de condenação. Toda a condenação foi levada há 2025 anos lá na cruz. Diga ao seu vizinho: ali houve uma grande substituição. A condenação foi levada sobre Ele para que você seja perdoado. As enfermidades foram levadas sobre Jesus. Entramos aqui no aspecto físico agora. Por isso nós temos que lutar, amados, não aceitar
de maneira nenhuma viver com enfermidade, com doença, gente. Você anda não por aquilo que você vê, ou por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê. Ainda que um mal venha assole o teu corpo hoje, exercite a tua fé. Fale contra a doença, fale contra a enfermidade. Crie, por isso eu falei, crie, por isso confessei. Declare: essa enfermidade, essa doença foi levada há 2025 anos lá na cruz, eu não vou carregar. E diz a palavra: pelas suas pisaduras eu fui sarado. O médico chegou para mim e disse: olha, você tem uma disfunção renal. Somando teus 2 rins, está funcionando 27% só. Os dois, somando os dois. E se você perdeu 70 e pouco da função dos teus rins, por causa de um remédio, quando deu lá, os irmãos da casa, né, caí lá na piscina, no primeiro dia de férias, né, tive que tomar um medicamento forte, isso afetou meus rins. Mas o Senhor é poderoso para dar um rim novo, gente. Se Ele me formou do nada, por que para o Senhor intervir no meu rim e criar um rim novo, gente? Eu estou aí, pegando, viajando. Tirei uma vesícula há muitos anos atrás. Fui fazer uma bateria de exames por uma outra coisa. Aí quando eu fiz ali uma ecografia geral, o médico me deu o maior susto. Puxa, a tua vesícula já está indo para o pâncreas, está aberto. Você não sente dor nenhuma? Eu disse: não. Eu viajando toda semana para todo canto, não senti nem dor nunca. Não, você tem que ir imediatamente. Você tem 2 pedras na vesícula, cada uma tem 2 centímetros. E já está aberto, está indo para o pâncreas. Tem que tirar imediatamente. Marca uma cirurgia na semana que vem. Na semana que vem, fiz lá. Na semana que veio, fiz a cirurgia. Mas está viajando para todo lado, ministrando. A gente vai, pega. Imperatriz, pega a manhã inteira. Das 9 até 12:30. E aí à noite, lá na igreja, no Silce. E vamos embora, vamos que vamos. Sabe por quê? Eu não ando segundo aquilo que eu sinto, e nem segundo aquilo que eu vejo, mas eu ando segundo aquilo que eu creio. E declaro isso. Há 2025 anos atrás, isso foi levado lá na cruz já. Para alguns, eu vejo que é muito difícil entrar para esse nível de declaração. Agora, se eu tenho visão que houve um intercâmbio ali na cruz, houve a substituição, eu vou semear isso por fé, sim, em nome de Jesus. É interessante, porque a palavra de Deus diz aqui em Mateus 8, abre ali Mateus 8, 16, 17. O Novo Testamento atesta diante de nós essa verdade que foi declarada pelo profeta Isaías, aqui no capítulo 53. Diz o texto assim, ó: caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou os espíritos e curou alguns enfermos. Curou todos os enfermos. Diga isso: todos os enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, baseado nisso, você pode declarar que em 2025 você pode receber graça sobre graça, favor sobre favor em tua saúde. Aleluia. E ter uma vida saudável, caminhando não por aquilo que você sente, não por aquilo que você vê, mas naquilo que você crê. Acabamos de cantar há pouco, né? O Coliseu não parou a igreja. Vivemos por fé, não por vista. Diga ao seu vizinho:
Você precisa caminhar e viver por fé e não por vista. Levou a condenação para que eu seja perdoado. Levou as minhas enfermidades para que eu seja curado. Terceiro intercâmbio. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, verso 21. Pode colocar o verso aí. 2 Coríntios 5, 21. Diz o texto: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pergunta ao seu vizinho: você sabe por que Jesus foi feito pecado? Diga a ele: por causa da tua pecaminosidade. E ele levou lá na cruz a minha pecaminosidade. Para quê? Para que eu pudesse ser feito justo, experimentando a sua justiça, não a minha. Eu vejo hoje crentes, amados, que vivem no estresse religioso, principalmente dentro do legalismo, fazendo um esforço para cumprir certas regras legalistas. Gente, sem a graça de Deus, ninguém pode cumprir a sua vida cristã. Aqui que está a revelação tão tremenda da graça de Deus, a graça que tem sido banalizada por muitos, por exemplo, na hipergraça, para eles viverem de qualquer maneira. Pelo contrário, a graça de Deus, ela me dá a mim e dá a você o poder para nós vencermos o pecado e levarmos diante de Deus uma vida santa. Por quê? Porque Jesus lá na cruz, ele se fez injusto, para que a sua justiça viesse sobre mim. E você sabe o que significa ser justificado pela graça de Deus? Justificado pelo sacrifício de Jesus? É como se você tivesse uma culpa muito grande, colocam você diante de um tribunal, e um juiz ou juízes de repente emitem uma palavra de veredito e diz: você está justificado, você não tem culpa nenhuma mais. E você sai daquele tribunal, vira as costas àqueles juízes, completamente absolvido, justificado, sem culpa. É isso que Jesus fez. Agora é muito interessante, porque na Isaías 64:6 diz que eu e você, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades são como o vento, e nos arrebata. Diga isso: as minhas justiças são como o trapo de imundícia. Quem sabe o que é um trapo de imundícia no Velho Testamento? Quem sabe o que é um trapo de imundícia? Levante a mão. Sabe o que é o trapo de imundícia? Lá no Velho Testamento, fala o que é aí, Rosil. Pode falar. Isso. E Isaías diz que a minha e as suas justiças próprias são como aquele trapo de imundícia fedorento, pano de menstruação. Sabe o que Jesus fez? Pegou esse trapo, esse pano, foi lá na cruz e crucificou. Para quê? Para que eu seja justificado. Levantou as suas mãos aos céus, diga aleluia. Porque todas as injustiças Jesus levou lá na cruz sobre ele, para que eu seja justificado. Que intercâmbio extraordinário. Quarto aspecto: Jesus morreu lá na cruz, levando a minha morte. Para quê? Para que eu tenha vida. Abra em Hebreus 2,14. Aqui está a base. Amados, nós temos algo já assegurado. Por isso nós podemos entrar numa porção dobrada, podemos entrar no favor do Senhor, podemos entrar numa graça sobre graça, porque já está assegurado isso. Basta simplesmente olhar para o sacrifício de Jesus na cruz, crer nisso e vivenciar. Lambano, vamos trazer para nós. O Senhor me deu, mas eu vou receber.
Ele me dá por sua graça, mas eu recebo por fé. Diga isso: o Senhor me dá todas as coisas como fruto da sua graça, mas eu recebo por fé. Está vendo que não é difícil? A vida cristã é fácil, é soft. Diga isso, diga para o seu vizinho: a vida cristã é fácil. Diga ele: é soft. Não tem esforço, gente. A religiosidade é que impõe esforço. A religiosidade determina. Eu aqui na terra se esforçando para chegar até Deus, mas a graça de Deus, aleluia, é o Senhor no seu amor, na sua graça, vindo em minha direção. Aleluia, aqui está a revelação da graça de Deus. E Jesus ofereceu o seu corpo diante de Deus Pai como uma única oferta para nos santificar de maneira perfeita. Essa é a revelação tremenda da sua graça. Diz a palavra no verso 14: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos. Diga ao seu vizinho: Jesus foi feito um pouco menor que os anjos. Jesus coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Diga comigo, levantando as mãos, diga: Jesus levou lá na cruz a minha morte, para que eu possa viver a sua vida. Amados, por isso você não pode ter medo da morte. Eu vejo alguns crentes que de repente tem medo da morte, medo de morrer, é um pavor a ele. E uma das primeiras coisas que nos liberta quando vamos a Jesus é a libertação do terror, do medo da morte. Sabe por que você não pode ter medo da morte? Porque a tua morte foi levada lá na cruz. Jesus morreu a minha morte e a tua morte, para que você tenha a vida dele. E quem crê no Senhor, diz lá, já não morre. Aleluia. Eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, por mim viverá. O poder da vida, o maior intercâmbio que houve. Jesus estava morrendo ali na cruz, levando a nossa morte, para que tenhamos vida, vida eterna agora. Eu, se estivesse no teu lugar, eu estava dando pulo de 2 metros, gritando glória a Deus, porque essas coisas eram para mim, sobre mim, sobre nós, mas veio sobre Jesus. A Bíblia nos ensina que o pagamento do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. E era isso que eu e você merecíamos. Mas Jesus morreu por mim e por você, para que você tenha vida abundante e eterna. Quinto intercâmbio. Jesus na cruz foi feito maldição, gente. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E sabe quem era pendurado no madeiro? Os malditos. Aquele está crucificado porque é um maldito. E a Bíblia diz em Gálatas que ele fez maldição por mim, por você. Por que nós pregamos aqui com insistência e damos seminário de libertação, anulando todo tipo de maldição, maldição hereditária, maldição de terceiro, maldição da lei, maldição que é imposta por outras pessoas sobre alguém? Porque essas maldições, elas foram quebradas por Jesus lá na cruz. Aleluia. Veja aí Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que aos gentios desse a bênção de Abraão e Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé, o quê? A promessa do Espírito. Você tem que exercitar a tua fé e reconhecer que naquele momento lá na cruz, há 2025 anos atrás, as maldições, não importando qual tipo de maldição, seja maldição geracional, seja maldição de terceiro, qualquer tipo de maldição que impuseram sobre você, uma palavra negativa de uma autoridade espiritual, a palavra negativa de uma autoridade relacional, foi levado lá na cruz, para que em vez de maldição esteja sobre você, aleluia, a bênção de Deus, e você viva essa bênção. Sexto aspecto do intercâmbio: Jesus levou a minha e a tua pobreza para que eu receba agora a sua abundância e possa compartilhar dessa abundância. Duas palavras aqui, veja lá 2 Coríntios 8:9. Pode colocar essa passagem, diz assim: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, você fez o quê? Pobre, para que pela sua pobreza, eu e você fôssemos o quê? Enriquecidos. Olha que coisa tremenda, gente. Porque já sabeis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, estava com Deus Pai, toda a formosura, todas as prerrogativas do reino celestial, por amor de nós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Diga seu vizinho: você sabia que a pobreza e a miséria Jesus levou lá na cruz? Por isso nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, gente. 2 Coríntios 9:8 traz a nós uma verdade: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós o quê? Toda graça, a fim de que tendo, quando? Sempre, em tudo suficiente, abundeis em toda boa obra. Eu quero chamar a tua atenção aqui nesse versículo 8 de 2 Coríntios 9, para algumas chaves espirituais que o texto coloca diante de nós aqui. Diz assim: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. Não diz alguma graça, alguma medida de graça. Toda graça, diga isso, toda graça. E não diz que é de vez em quando. A provisão de Deus, a fim de que tendo sempre, não de vez em quando. Olhe bem para o seu vizinho aí, faz um olharzinho piedoso de ovelha, para ele, de ovelha humilde. Diga assim: você sabia de verdade mesmo, que essa questão de em alguns momentos ter, outras vezes não ter, não é propósito de Deus? Não é vontade de Deus para a tua vida? A vontade de Deus para nós é que tenhamos sempre, não de vez em quando. Terceira verdade que diz ali, bota o versículo: tendo sempre em tudo, não é em algumas coisas. Gente, a minha vida financeira bem, mas a vida emocional destruída. E eu tenho que gastar as finanças para tratar da depressão e do lado emocional. Ou emocionalmente estou bem, mas não tenho recurso financeiro. Ou a minha despensa está sem alimento. Não, gente. Tendo sempre em tudo, não é em alguns aspectos. Diga isso: a vontade de Deus é que eu tenha abundância em tudo. E em quarto lugar, ele diz aqui: em todas as coisas. Então, toda graça, tendo sempre, em todas as coisas. Em quarto lugar diz aqui, coloca o verso: para que abundeis em toda boa obra. A graça de Deus vem a nós
Gente, não é na base de conta-gota. Eu falei aqui que esse ano, pessoas que estavam vivendo dentro da misericórdia seriam tirados para viver aonde? Na graça de Deus. Diga ao seu vizinho: Deus não quer que você viva simplesmente na misericórdia. Deus quer que você viva na graça. E na graça há abundância. 4 verdades poderosas aqui, extraordinárias. Agora, quando nós lemos lá em Deuteronômio acerca das maldições, é muito impactante no capítulo 28, porque tem um versículo ali que coloca diante de nós algumas situações, algumas condições. E é interessante que Jesus levou todas aquelas condições na cruz. Aquelas 4 condições que estão ali, eu chamo de o ápice da maldição. Bota o verso 48 aí, de Deuteronômio 28. Assim servirá os teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti. Com fome, diga isso, fome. Com sede, sede. Com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que tenha destruído. Eu traduzo, eu condenso essas 4 coisas que estão aqui: fome, sede, nudez e falta de tudo. Substituo as 4 por uma palavra só. Sabe a qual? Pobreza. Miséria. E Jesus, nós lemos aqui que Ele se fez pobre para que nós estivéssemos sendo agora enriquecidos, e levou essas coisas na cruz. Eu vou provar para você que todas essas 4 coisas foram levadas por Jesus lá na cruz. Qual o primeiro aspecto? Fome. Na cruz, por mais de 24 horas, Jesus não comeu nada. Ele morreu em fome. Jesus teve sede? Sim. Trouxeram a ele um ísopo envolvido ali em vinagre para tentar descedentar a sua sede. Morreu em nudez. Porque você estuda lá Mateus 27, tiraram as suas vestes e lançaram sortes. Jesus morreu desnudo. Falta de tudo. Foi assim que Jesus morreu. Emprestaram a ele uma túnica para cobrir seu corpo. Nem sepulcro ele tinha. Emprestaram de um senador da época de José de Arimateia, para que se cumprisse isso. Então levou lá na cruz fome, sede, nudez e falta de tudo, para que essas coisas não estejam mais sobre nós. Que intercâmbio extraordinário. Tratou, levou lá na cruz a nossa pobreza. Para quê? Para que a abundância viesse de maneira maravilhosa sobre nós. Lá em João 19 você vê eles lançando sortes, das vestes de Jesus. E ele morreu desnudo. Se cumpre ali a maldição da lei. O que está no verso 48 de Deuteronômio 28. Agora, sabe sobre quem deveriam ver essas coisas? Sobre mim e você. E sabe por que não vem agora? Porque Jesus levou lá na cruz. Você tem fé para crer nisso? Então, quando a miséria, a escassez, a pobreza bater em tua porta, você não pode aceitar de modo nenhum. O que é a miséria na terra, por exemplo? Até diz Isaías: a terra penteia-se e murcha por causa de moradores, leis injustas, governadores iníquos, que privam o necessitado do melhor alimento. Porém, quando está no reino de Deus, é completamente diferente, gente. Você tem que assimilar os recursos da obra substitutiva de Jesus lá na cruz. Aleluia, está caindo no teu espírito essa palavra dessa noite?
Estamos quase encerrando aqui. Número 7, sétimo intercâmbio. Jesus levou a minha vergonha para que eu receba dupla honra. Verso que nós lemos em Isaías 61. Em lugar de vergonha haverá dupla honra. Gente, a vergonha é uma ferida muito comum em nossos dias. Nós trabalhamos com cura emocional, cura interior, conversamos com pessoas. Gente, quantas pessoas mergulhadas na vergonha? Há pessoas que passaram por abuso sexual na infância, na fase adulta, carregam a vergonha daquele abuso. Pessoas que vieram de uma família muito simples, onde houve até necessidade financeira, vivem mergulhados num poço de vergonha. Pessoas que falharam como pai, falhou no ministério, hoje está carregado de vergonha. Situações que ocorreram em qualquer fase da vida, carregando vergonha. Agora, a vergonha foi levada por Jesus lá na cruz. Por que estou dizendo isso? Mateus 27, verso 55 me dá uma grande base. Coloca aí. Mateus 27, verso 55. O corpo de Jesus crucificado, com um manto empostado, aquele corpo sendo guardado por soldados, ninguém se aproximava, e as mulheres que o serviam, que eram suas discípulas, já não estavam mais próximas dele. A minha tradução é mais forte, que diz assim: também estavam ali olhando de longe. Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Naquele momento era um quadro tão vergonhoso que mesmo as suas discípulas, aquelas que lhe serviam, não estavam perto, estavam vendo de longe. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus carregou o vitupério lá para fora do arraial, ou seja, longe das pessoas, levou em si a vergonha. Sabe para quê? Para que toda vergonha seja removida da tua vida hoje. E um dos maiores motivos da cura emocional, da cura interior, é arrancar os véus da vergonha das pessoas, não importando aquilo que aconteceu, porque essa vergonha foi levada lá na cruz. Houve um intercâmbio. Jesus carregou o vitupério no seu corpo, carregou a vergonha fora do arraial, para que eu seja o que? Honrado, para que eu tenha dupla honra. Diga ao seu vizinho: você não pode permitir que nenhuma vergonha tome conta da tua vida, porque Jesus padeceu fora do arraial, levando totalmente essa vergonha. Por isso ele estava sozinho ali. Que intercâmbio extraordinário. Oitavo intercâmbio que houve: Jesus suportou a rejeição lá na cruz, para que eu possa receber a aceitação da parte de Deus Pai e alegria perpétua. Estava pregando agora, eu falei lá em Belém que a rejeição é uma das feridas mais profundas que existem. Pessoas foram rejeitadas, pessoas estão sendo rejeitadas e pessoas serão rejeitadas. Coloquei lá na minha rede social um testemunho de uma professora universitária, agora quando tivemos lá em Imperatriz. Por quanto tempo ela se sentiu completamente rejeitada, humilhada, desde a infância. Porque na sala de aula, ela não lia muito bem, nos momentos de leitura, os colegas, olha, puxa, você é analfabeta. E a professora afirmava isso também. Isso entrou dentro dela como uma raiz de vergonha e rejeição.
Os anos se passaram, hoje ela é uma professora universitária, e quando nós estamos ministrando, está lá o testemunho dela na minha rede social, o Espírito Santo fez lembrar: você ainda está hoje debaixo do efeito dessa rejeição, dessa vergonha. E foi curada ali aquela noite. Ela deu lá um testemunho de 15 minutos vibrante do que Deus fez na vida dela ali no seminário, na escola, o CIO-CNE Imperatriz, carregando todo esse tempo. Amados, há muitas pessoas na igreja hoje que se sentem rejeitadas. Um senso de não pertencer. Tem pessoas que hoje têm até receio de publicar alguma coisa em rede social, gente. Ah, puxa, aquela pessoa está com fulano tal, olha lá, estão tomando um guaraná junto, estão comendo um cachorro quente. Por que eu não estou ali? O rejeitado, ele vê a vida como uma grande festa e ele sempre está fora da festa. Ah, leva aquele, leva o outro, não leva eu. Ah, convidou fulano de tal, outra pessoa, não me convidou. Feridas profundas, rejeição, isso, quem sabe, está remota, um tempo antigo. Uma ferida que nunca foi tratada. E a rejeição é a ferida mais comum na igreja hoje. Agora, sabia que Jesus levou lá na cruz também as nossas rejeições? Mateus 27:46. Jesus estava naquele momento sozinho. A sua mãe, no momento da crucificação, ali no Getsemane, a mãe não estava com ele, nem seus irmãos, nem seus discípulos, nem os dois mais chegados. João não estava ali, Pedro nem Tiago, nem João, que deitava a cabeça no seu peito, estava ali. Ele estava sozinho. Ele começa a orar ao Pai. Ele se vê sozinho. Deus meu, por que me desamparastes? Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Deus meu, por que me rejeitaste nessa hora? Ele estava sozinho. Sabe por quê? Porque naquele momento eu estava levando as minhas feridas de rejeição e as tuas rejeições. Por isso você não pode aceitar. Já houve substituição. Jesus, a pedra angular de esquina, preciosa para com Deus, porém rejeitado pelos homens. O tempo todo rejeitado. Veio para os seus e os seus não o receberam. E o clímax dessa rejeição se deu ali na cruz. Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparastes? Você lembra que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, lá em João capítulo 11, ele fez a oração e disse assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas por causa dessas pessoas eu estou orando. E aconteceu o milagre da ressurreição de Lázaro. Os céus sempre estiveram abertos sobre ele, mas uma única vez ele fez uma oração ao Pai e do céu não veio nenhuma resposta. O Pai se manteve em silêncio. Ele morreu sozinho ali como rejeitado. Para quê? Para carregar a minha e as tuas rejeições. Diga ao seu vizinho: você não pode carregar ferida de rejeição, porque houve na cruz um intercâmbio e Jesus levou essa rejeição. Oh, por isso hoje você tem que levantar uma das suas mãos e dizer: ah, papai, glória a Deus, porque eu não sou rejeitado. Ah, eu sou especial para ti, tu me amas. Ainda que alguém me rejeitou, tu não me rejeitas. Tu me recebeste na tua família. Ah, fui rejeitado por pai e mãe, contudo tu és meu pai amoroso, é o pai perfeito, que pode dar mais do que um pai biológico pode dar. Ah, minha mãe me rejeitou. Quantas vezes o Senhor se levantou em meio ao povo de Israel, revelando o seu coração maternal. Fala muito da paternidade de Deus, mas muitas vezes Deus se revelou como uma mãe. Ele diz assim: ainda que a mãe venha esquecer do filhinho que mama, eu não esquecerei de ti, e na palma da minha mão escrevi o teu nome. O nome El Shaddai é o nome feminino, é aquele que tem seios e alimenta. Aleluia. Diga ao seu vizinho: pessoas que foram rejeitadas por mãe,
pode receber o impacto do amor de Deus, receber a mesma medida de amor que a mãe não deu. Aí você pode agradecer hoje a Deus. Que bom, Senhor, eu sou teu filho, tu és meu pai, eu não recebi nada em casa, mas tu és um pai perfeito. Pai, faço parte da tua igreja, que é a família mais maravilhosa da terra, onde tem irmãos que me amam, onde eu tenho valor, onde eu me sinto especial. Aleluia, diga glória a Deus. Nono intercâmbio. Jesus, ele desceu às partes mais baixas. Diga ao seu vizinho: você sabia que Jesus desceu até o inferno? E lá ele tirou as chaves da mão do diabo. Está escrito em Efésios 4. Ora, isto, ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E se Jesus desceu às partes mais baixas, sabe onde você está agora? Efésios 1, verso 3 diz que eu e você estamos aonde? Assentados nas regiões celestiais em Cristo, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Levante a tua mão e diga: Jesus desceu às partes mais baixas, indo até o inferno, para que eu fosse levado até as regiões celestiais, e estou assentado com Ele, abençoado com todas as bênçãos espirituais. Aleluia, um intercâmbio assegurado. Aleluia, um cumprimento de palavra profética para nós assegurado, favor sobre favor, graça sobre graça, tudo já está feito, assegurado. Número 10, 10º intercâmbio. Colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. E não foi fácil carregar uma coroa de espinhos. Diga ao seu vizinho: sabe por que Jesus levou uma coroa de espinhos na sua cabeça? Diga a ele: para que você receba uma coroa de glória, para poder ministrar ao Senhor. E está escrito aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Veja, só estou lendo versículos para você hoje, para gerar fé no teu coração, para te impulsionar, para colocar realmente um fundamento na tua vida. Estou lançando ferro aí no concreto, para que você tenha uma fé sólida, robusta, e caminhe nas promessas de Deus. Versos 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, aquele que primeiro morreu, e o príncipe dos reis da terra. Quem são os reis da terra? Diga ao seu vizinho: você é o rei da terra. Faz uma panquinha de rei aí para o vizinho. Faz uma panca de rei aí para ele. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez o quê? Reino, realeza, rei, sacerdote para Deus, seu Pai, e a Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Reis e sacerdotes. A coroa de espinho na cabeça de Jesus garantiu a mim agora uma coroa de glória, para que eu seja rei, sacerdote e ministre diante dele. E por fim, 11º, você sabia que Jesus morreu como órfão? Uma das áreas que nós mais trabalhamos é com relação à paternidade. Agora, no sábado de manhã, tivemos uma reunião com pastores e obreiros lá na igreja. Aquela igreja tem 26 igrejas ali dentro de Belém. É um ministério muito sólido. A igreja missionária Caminho na Vida na Palavra. E aí reuniram esses obreiros para a gente ministrar essa paternidade. Gente, quantas pessoas com
falhas na paternidade, porque vieram de lares onde estava completamente destruído, não tiveram pai sobre si. Há uma orfandade muito grande na igreja hoje, corações completamente órfãos, porque tiveram um pai que viveu desajustado, vieram de uma família disfuncional e carregam uma orfandade tão tremenda. Agora Jesus ali na cruz, Ele se fez órfão, porque no Getsemane Ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E naquele momento o Pai não respondeu nada, se manteve em silêncio, e Ele foi para a cruz sem o seu Pai, como órfão. Sabe para quê? Para cravar a minha e a tua orfandade ali, para que possamos experimentar a sua paternidade. Veja lá Lucas 22, verso 41 e 42. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra corresponde aí a mais ou menos 20 a 30 centímetros. Ou melhor, 20 a 30 metros. E pondo-se de joelhos, ele orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus morreu sem pai, morreu como órfão, para levar a minha e a tua orfandade. Sobre a minha vida pairou orfandade, porque eu perdi meu pai, não tinha nem 4 anos de idade, e minha mãe morreu quando eu tinha 17. Então eu fiquei órfão muito cedo. E posso assegurar a vocês que a falta de pai, para mim, foi algo muito terrível. Meus amiguinhos, colegas, na infância tinham seus pais, eu na escola, eu nunca tive pai, porque nem cheguei a conhecer direito. Então ficou aquela lacuna muito profunda. Mas em Cristo Jesus, isso é suprido, através de um pai amoroso, que pode dar a mim até muito mais do que um pai biológico pode dar. Um pai que pode satisfazer as minhas expectativas, mais do que um pai biológico pode satisfazer. E você tem um pai que te ama. E Jesus morreu sem o pai ali na cruz, para que a orfandade fosse crucificada, e nós pudéssemos experimentar da sua paternidade. Então veja, tudo está pronto, tudo está feito, tudo está assegurado. Por isso nós podemos aí nos impulsionar, podemos nos lançar para o cumprimento da palavra profética desse ano, aqui para essa casa. Que a dupla honra venha sobre a tua vida, a graça sobre a graça, o favor dobrado do Senhor, o favor sobre o favor, porque tudo está pronto, tudo está assegurado. Você precisa crer na obra de Jesus. Ele já deu a você essas coisas, e você recebe verdadeiramente pela fé. Eu quero convidar você que você coloque em pé agora, em nome de Jesus. Isso aqui é quase assunto para um seminário. A gente procurou só trazer os versículos para você aí, para gerar fé no teu coração. Reflita um pouquinho agora diante do Senhor. Qual a tua necessidade hoje? É no campo da saúde? É no campo emocional? Quem sabe há uma necessidade espiritual? Você tem carregado alguma ferida de rejeição? Quem sabe há algum nível de vergonha que envolve tua alma, o teu coração? Quem sabe o inimigo tem conseguido condenar você nos últimos dias? E você caminha aí debaixo de condenação? Essas coisas precisam ser removidas hoje, em nome de Jesus. E nós queremos orar com você nessa noite. Hoje é um momento realmente de fé, onde você vai dinamizar a tua fé na direção da palavra de Deus, aquilo que foi ministrado, aquilo que está escrito, para que você possa experimentar verdadeiramente essas verdades em tua vida. Não é um bom discurso, não é uma boa pregação de um pastor, não são os bons argumentos de um
evangelista. Não são as orientações, as boas sugestões de um coach que pode levar você a viver de maneira vitoriosa. Não. É a palavra de Deus. E a tua fé vem ao teu coração pelo ouvir. Não essas pessoas, mas ouvir a palavra de Deus. Como diz o salmista: para sempre, Senhor, a tua palavra está guardada nos céus. É a palavra inerrante de Deus, a palavra veraz, a palavra verdadeira. E o Senhor dá um testemunho da sua própria palavra de maneira tão tremenda. Ele fala através do profeta Isaías: eis que a minha mão está estendida, e eu não farei com que ela volte atrás, para cumprir tudo aquilo que eu determinei, para cumprir tudo aquilo que eu falei. É o valor da palavra de Deus na nossa direção. Aleluia. Vamos cantar algo diante do Senhor, depois vamos orar. Aleluia. Ele olhou para mim, Ele me amou, Sangrou por nós, sangrou por mim, sangrou por você. Ah, que amor maravilhoso. Que amor é esse? Sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou. Sangrou por mim, me libertou. Quão maravilhoso é o seu amor. Aquela cruz Ele se entregou por mim. Dia e noite, noite e dia eu vou cantar. Seu amor dura para Ele não tinha pecado, mas pecado se fez. Eu que era o errado, mas Ele foi em meu lugar. Ele olhou para mim, Ele me amou, sangrou por mim, me libertou. Ele olhou para mim, Ele me amou, sangrou por mim, me libertou. Quão maravilhoso é o seu amor. Naquela cruz Ele, dia e noite, noite e dia eu vou cantar. O seu amor dura para sempre. Quão maravilhoso é o seu amor. Naquela cruz Ele se entregou por mim. Dia e noite, noite e dia eu vou cantar. O seu amor dura para sempre. Aleluia. É provável que haja necessidades na tua vida nessa noite, e eu quero assegurar a você que a provisão já está no sacrifício de Jesus, e que você possa exercitar a fé na palavra do Senhor, naquilo que foi pregado nessa noite, e possa receber o impacto dessa revelação. E eu garanto a você que essas necessidades serão supridas. Se alguma necessidade você quer colocar diante do Senhor nessa noite, numa atitude de fé, em concordância com aquilo que ministramos, que você possa sair do seu lugar e vir à frente.
não importa em que área seja, é na tua área emocional, é na tua área física, é na tua área espiritual, está acontecendo na tua área econômica, na área familiar. Não se constranja, venha à frente para que receba sim um tempo de ministração aqui em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Sim, pode vir, pode vir. Aleluia. Sim, Senhor, sim. Aleluia. Aleluia. Silvana, vamos orar para as pessoas. Marcelo, Joelma, Marcos também pode ministrar as pessoas aqui em nome de Jesus. Ori barabassa cantarabacharaba catarabassaraba. Toda a provisão de Jesus está no seu sacrifício. Você pode experimentar essas coisas hoje de maneira tão poderosa, de maneira tão extraordinária. Aleluia. Tudo está consumado, o tetelestai, tudo está feito e de maneira completa. Não há mais nada que precisa ser feito. Por uma única oferta, Jesus, aleluia, tem aperfeiçoado aqueles que estão sendo santificados. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. 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 Ora barabasandere beketeri basharabakatarabababababa. Ribalabakondere beseri andere keteri basharababa. Aleluia. Sim, Senhor, sim. A tua graça aqui nesse lugar de maneira poderosa hoje, em nome de Jesus, sim. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Aleluia, sim, 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 Senhor, sim. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Sim, sim, Jesus, sim. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, sim. Sim, Pai, sim. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, 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 Senhor, sim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Toda a provisão está na cruz de Jesus. Aleluia.
sim. Rebalabachara, cacaçara, macandere, bequeteri, babá. Rebalabachora, babá, sim. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, chega. Sim, sim. Aleluia. 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 Sim, Pai, sim. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o nome de Jesus, sim. Chega. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus, sim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Assim estamos chegando ao final dessa reunião. Que o Senhor abençoe muito a tua vida. Aqueles que acompanharam online, que a graça do Senhor resplandeça em tua casa. Estamos liberados. Quem precisar sair, pode sair. Quem quiser continuar aqui mais um pouquinho adorando, pode ficar. Se você quer ter ainda um tempinho de comunhão com alguns irmãos aqui, esteja na liberdade, em nome de Jesus. Aleluia.
Cheira barabassandere bequeteri babababá. Aleluia.